o aluno anseia pelas férias, o professor muito mais. Talvez a única exceção seja o desempregado. O desempregado não está pensando em férias não, ele quer trabalhar. Mas o fato é que as férias, muitas vezes, quando estamos muito cansados, é visto por nós, ou é vista por nós, como uma salvação, como algo imprescindível, como alguma coisa sem a qual nós sucumbiríamos. Nós precisamos de férias, socorro, precisamos de férias. Muitas vezes a gente diz assim, especialmente numa sociedade tão agitada e tão cheia de compromissos na qual nós vivemos. O fato é que férias, sem dúvida nenhuma, são importantes e nós não negamos isso. Mas o verdadeiro descanso, ele não vem das férias. Porque se nelas descansamos do trabalho, nós nos preocupamos com outras coisas. Nos preocupamos se o nosso dinheiro vai dar para pagar o hotel, ou se vai dar para pagar a gasolina, a manutenção do carro para a nossa viagem. Aliás, como em vários filmes que a gente já viu, ou você já viu, filmes de comédia, que existem sobre férias, por exemplo, férias frustradas, a gente vê, e não só nos filmes, mas também na vida real, que as férias às vezes não se torna algo prazeroso, né? Muito pelo contrário, se torna algo desastroso. Quando você pega, ou quando alguns pegam, por exemplo, conseguem pegar 30 dias de férias, talvez você fique cansado de ficar em casa. Aliás, tem muitos pais que preferem ir trabalhar do que ficar cuidando de 2, 3, 4 filhos em casa. Essa é a realidade, porque eles cansam menos. Se as férias são importantes, de fato elas são, mas as férias trazem muito mais uma mudança de rotina do que um verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso, eu queria dizer para vocês nesta noite, ele vem do Evangelho. E o Evangelho se resume a uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Jesus, em Mateus capítulo 11, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso verdadeiro descanso para a alma, para o coração, para o nosso interior, nós encontramos em Jesus, por 2 simples motivos, e sobre apenas os 2 eu gostaria de falar nessa noite, não mais que esses 2, porque eles são suficientes. Jesus é o nosso verdadeiro descanso, porque, em primeiro lugar, todo ser humano pensa em seu futuro eterno. O que vem depois da morte? E o pior que não é só pensar no futuro eterno, o pior é que todo ser humano tem uma consciência. E toda consciência humana acusa o ser humano, quer ele queira, quer não. Ninguém neste mundo é tão bom, tão perfeito, tão santo, que não se torne réu da sua própria consciência. Estou para achar uma pessoa nesse mundo de Deus. Por melhor que nós sejamos um bom cidadão, um honesto pagador, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, em determinado momento nós somos acusados pela nossa consciência. Por quê? Porque a nossa consciência nos acusa. Porque a nossa consciência nos sonda, e ao nos sondar, nós somos acusados pela nossa própria consciência. A nossa consciência sabe exatamente quem nós somos no escuro. Só você e a sua consciência e Deus sabe quem é você no escuro.
No Salmo 139, a Bíblia magistralmente registra que para Deus trevas e luz são a mesma coisa. Mesma coisa. Portanto, se nós cremos num Deus onisciente que sabe todas as coisas, e num Deus onipresente que está em todo lugar, nós sabemos que dele nada podemos esconder. Então, a nossa própria consciência nos entrega, a nossa própria consciência nos delata. Um monge isolado lá no Tibete, é acusado pela sua própria consciência. O indígena lá no meio daquela selva gigantesca é acusado pela sua própria consciência. O padre isolado lá no mosteiro é acusado pela sua própria consciência. A freira, separada do mundo, no seu convento, é acusada pela sua própria consciência. O pastor é acusado pela sua própria consciência. Todos nós somos acusados pela nossa consciência. O rico, o poderoso, que compra o que quer e quem quer, também é acusado pela sua própria consciência. Quem escapa? Agora, quando alguém é acusado pela sua própria consciência, este alguém não tem paz, ele não descansa. Então o seu suposto descanso é superficial, porque a sua consciência continua achatando, apertando. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e toda alma que pecar, esta morrerá. Então, mais dias ou menos dias, a justiça divina se cumprirá, e todos nós compareceremos perante o reto juiz. Por isso que no fundo, um dos grandes medos que as pessoas têm neste mundo é a morte. A morte. Exatamente por causa, na cabeça delas, na minha não, em muitas delas, dessa hipótese do juízo eterno. Eu não tenho dúvidas desse juízo. E essas pessoas devem temer mesmo, porque se Deus é amor, Deus é tanto amor quanto justiça. Queridos, deixa eu dar uma palavrinha aqui nesta noite. Deus, Ele não é um avô bobão. Um avô bobão que ri quando o seu neto o distrata e o xinga e o desrespeita. Deus não é assim. Aliás, se tudo fosse acabar em pizza no fechar da história, então Deus não seria Deus, porque um Deus que não pratica justiça não pode ser Deus de fato. Portanto, não há descanso, porque todos nós sabemos que devemos a Deus, porque nós reconhecemos que somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos: não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos se perderam. E a Bíblia diz também que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que Jesus é o nosso descanso? Porque Jesus na cruz do Calvário cumpriu o juízo divino. Na cruz do Calvário Jesus satisfez a justiça divina. Ele levou o nosso castigo, Ele nos levou a nossa condenação. Ele nos absolveu perante Deus. Então agora eu sou aceito perante Deus por causa do sacrifício de Jesus. Porque Ele pagou a minha dívida. E eu, quando confio nisto e quando me entrego a Ele, então Deus me aceita por causa dEle, por causa do Filho de Cristo. Mesmo porque a Bíblia também diz que sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Por fazer o que a lei manda, ninguém será aceito por Deus.
mas será aceito se confiar tão somente na justiça que procede do Filho na cruz do Calvário, que pagou os nossos pecados. A Bíblia também diz, lá em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como já disse, Deus é justo, Deus é fiel e justo. Ele vai olhar para você e vai olhar para mim, e Ele verá que nós confiamos em Cristo, que nós nos entregamos a Cristo, que nós pertencemos a Cristo, que nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que Ele é justo. Então Deus vai dizer para si mesmo: eu não posso puni-los, eu não posso, porque já não existe dívida para eles. O meu filho pagou essa dívida. Eu sou justo e vou cumprir a lei. E a lei diz: absolva-os, porque sobre eles não existe dívida. O meu filho levou. Aleluia. Por que o verdadeiro descanso está em Cristo? Porque Ele traz alívio às nossas consciências culpadas. Porque Ele tira o medo do nosso coração. Porque hoje nós temos paz e não medo de Deus. Romanos nos diz: agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Por isso Jesus nos diz nesta noite: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque Ele nos absolve. O medo se esvai, some. Em segundo lugar, um grande temor de cada um de nós também não é somente o medo da eternidade, mas é o medo do futuro iminente. Por exemplo, será que amanhã eu estarei empregado nesta crise que a gente enfrenta no Brasil? Será que os meus filhos conseguirão fazer faculdade? E se eu pegar um câncer? E se meu marido morrer? E quando eu ficar velho? São medos que passam, e muitos outros passam pela nossa cabeça. Queridos, Jesus olha para nós, para mim e para você nesta noite, e com muito amor Ele diz: vinde a mim. Você que está com medo, você que está cansado, você que está oprimido pela situação que você está vivendo, vinde a mim. Ele se torna o nosso descanso, porque na verdade, além de Ele nos absolver perante Deus, Ele promete ser o nosso bom pastor, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso provedor. É isto que um bom pastor faz com as suas ovelhas: Ele cuida. Ele cuida. Se estamos de fato em Cristo, há uma promessa maravilhosa do cuidado de Deus sobre cada um de nós. Talvez o texto mais áureo, mais sublime, mais grandioso, aquele texto que não nos deixa dúvidas nenhuma de que nós estamos sob o cuidado de Deus e que nada, absolutamente nada nos faltará, seja o texto de Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, por acaso, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ora, queridos, esse texto não deixa a mínima dúvida de que Deus cuidará de nós. Por quê? Por um simples fato: se Deus deu o seu Filho, aquele que lhe era mais caro, mais precioso, será que Ele não nos daria alguma coisa que fosse menor? Então nesta noite, você que está aqui, está passando por uma aflição, por uma luta, por um medo, queria dizer para você: saiba que Cristo, que por meio de Cristo, pelos merecimentos de Cristo, Deus ouvirá a sua oração. Porque Cristo mereceu todas as coisas por nós.
Nós não merecemos nada, somos pecadores. Mas quando estamos em Cristo, nós merecemos por causa de Cristo. Por causa que Cristo estendeu a mão no Calvário e disse: está pago, está feito, está consumado, está quitado. E se estamos em Cristo, Ele intercede por nós junto ao Pai Celestial. Se estamos em Cristo, Ele reparte da sua riqueza celestial com aqueles que são dele, com aqueles que confiaram nele, com aqueles que se entregaram a Ele. Você precisa de descanso? A situação está difícil? Cristo te oferece descanso nesta noite. Então confie, Ele te ama. Ele te ama tanto que deu a sua própria vida para satisfazer a justiça divina, para te salvar, para te remir, para que você entre nos portais da eternidade juntamente com Ele. Então nessa noite, o que você necessita, o que você precisa, coloque perante Ele. Coloque perante Cristo. Nós vamos orar daqui a pouco. A Bíblia ainda diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Podemos descansar. O verdadeiro descanso está em Cristo, porque Deus é fiel e justo. Existe uma promessa: Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades por meio do Filho Cristo. Eu queria concluir dizendo o seguinte: o segredo da vida é viver com Deus, e o segredo de viver com Deus é viver em Cristo. Cristo é o parâmetro. Se estamos nele, estamos em Deus, porque Ele está em Deus. Se estamos em Cristo, Deus cuidará para que nada nos falte, porque Cristo já nos socorreu, nos dando a salvação da morte eterna. Muito mais nos ajudará nesta vida transitória e pequena e passageira como esta aqui na terra. Férias, sábado. Aliás, o sábado é um cavalo de batalha em algumas conversas religiosas. O nosso sábado é Cristo, queridos. Eu não preciso guardar o sábado. O nosso sábado é Cristo. O meu descanso está em Cristo. O meu descanso é Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Então, o que você está esperando para receber alívio para a sua alma? Eu sei que vivemos numa sociedade em que toma-se muito remédio de tarjas pretas. Vivemos uma sociedade doente, porque o ritmo de vida é apertado, é sufocante, é estressante. Mas remédios ajudam, mas não curam. Não curam. Busque descanso em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Hoje. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fecha os teus olhos. Se você veio aqui talvez pela primeira vez, ou se você está aqui há algum tempo, mas nunca de fato descansou em Cristo, hoje você tem essa oportunidade. Faça uma oração aí onde você está. Dedique e consagre a tua vida nas mãos do Senhor nesta noite. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor toque profundamente o nosso coração. Que o nosso coração descubra, pelo toque do Teu Espírito, que o verdadeiro descanso para a nossa alma está no Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que venceu por nós. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor proveja cada necessidade dos nossos irmãos. Que saímos daqui nesta noite edificados e renovados, com a nossa fé renovada em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.